Olá, Vitor Ferreira, caminhando com Cristo. Nossa reflexão para essa terça-feira, dia 1º de abril. É mole, o tempo está passando rápido, né? Depois da breve análise, do livro de Ruth, nós vamos entrar em 1ª e 2ª Samuel. Obviamente, só fazer um apanhado muito rápido, mas para motivá-lo a estudar a palavra do Senhor. Nós observamos em 1 Samuel 4 personagens que dominam os 2 volumes, 1ª e 2ª Samuel. Quais são esses personagens? Ana, Samuel, Saul e Davi. Lembra que Davi é bisneto de Ruth. Do ponto de vista cronológico, os relatos se concentram em torno do ano 1000 a.C. O centro entre o chamado de Abraão, patriarca de Israel, quase 1000 anos antes, e o nascimento de Jesus Cristo, 1000 anos depois. Então, um dado interessante, No momento em que percebermos que nossa experiência egocêntrica é demasiadamente limitada para podermos entender e experimentar o que significa crer em Deus e seguir seus caminhos, essas 4 personagens começam a nos influenciar. Você vai observar que Ana, Samuel, Saul e Davi vão nos influenciar. É preciso lembrar que essas histórias não são exemplares, no sentido de que as ficamos observando e admirando, como se fossem estátuas em exposição, sabendo que nunca conseguiremos viver de maneira tão gloriosa ou trágica. Mais à frente nós vamos ver as histórias de Davi, o que Davi fez, enfim, é complicado, Pelo contrário, essas histórias são verdadeiras imersões na própria essência da vida. Esse é o sentido da vida humana. À medida que lemos e estudamos e oramos no decorrer das páginas dos livros da Bíblia, nesse caso 1ª e 2ª Samuel, reconhecemos que o sentido de ser é valorizado, À medida que nós lemos e oramos, conseguimos captar esse sentido. E aos poucos, mas de modo enfático, reconhecemos que o sentido de ser uma mulher ou um homem está diretamente ligado a Deus. Essas 4 histórias não nos ensinam como viver, mas como de fato vivemos, validando assim a realidade da nossa experiência diária com o ingrediente usado por Deus para cumprir seu propósito de salvação em nós e no mundo. Se desejamos uma vida além da mera existência biológica, é necessário interagir com Deus. Não há outra alternativa. Senão é os 60, 70, 80, 90 anos aqui e acabou, É isso que você acha? É muito pouco, É muito pouco. Uma das muitas agradáveis consequências de entender nossa vida por meio da vida de Ana, Samuel, Saul e Davi é adquirir sentido de afirmação e liberdade. Não precisamos nos enquadrar em esquemas morais, mentais ou religiosos pré-fabricados para sermos admitidos na companhia de Deus. Não tem necessidade de nada disso. Somos aceitos como somos e recebemos um lugar nessa história que, afinal, é a história dele.
Nenhum de nós é a personagem principal da história. Nós somos importantes, nós temos um papel relevante, mas não somos principal da história. A abordagem bíblica não consiste em nos apresentar um código moral e nos dizer, viva dessa maneira. Ela também não apresenta um sistema de doutrina dizendo, pense dessa maneira para que você viva bem. Nada disso. A abordagem bíblica consiste em contar uma história e nos convidar. Viva a trama. É isso que significa ser e amadurecer como ser humano. Nós temos que viver, entender o que se passou até chegar nos nossos tempos. Lembrando a você que, conforme os livros proféticos, nós estamos no fim do tempo. Na realidade, no fim do tempo do fim, né? É isso que significa ser e amadurecer como ser humano. É isso aí. Nós temos que estudar a palavra do Senhor. A narrativa de Samuel não permitirá que aconteça que você não se entre na história, né? Deus como decoração real, se não existe, né? Isso é fantasia. Então, nós temos um Deus real, um Deus de verdade, e nós temos que buscar o caráter de Deus. É a única coisa que nós levamos. O nosso corpo será transformado na vinda de Jesus, mas o caráter, a mente não. Então, temos que ficar atentos a isso, né? Uma coisa importante, né, é que Samuel é um livro dividido em 2 manuscritos, né, porque havia limitações físicas na época no comprimento de pergaminhos, não tinha como se escrever, né? O autor, anônimo em princípio, pode ser tido ligado às comunidades de profetas que se mantinham atentos ao que Deus fazia em cada geração. Exatamente, Deus sempre levantou profetas, sempre. Deus nunca fez nada sem que antes revelasse ao ser humano. Está na Bíblia isso, é só você estudar o que você acha, tá bom? Então, que possamos ter a vontade de estudar as histórias, né, de Ana, né, quando Ana abre seu coração para Deus, né, e aí começa a narrativa lá de 1 Samuel, é Ana abrindo o seu coração para Deus, tá certo? Ela, questão de filho, e você vai ver na história, né? Samuel servindo a Deus, é isso que vai refletir o livro de 1ª e 2ª Samuel, né? Israel perde a glória, né? Aquela coisa toda, o governo de Deus é rejeitado, né? Enfim, o livro é muito interessante. A Bíblia como um todo, né? E a Bíblia é orgânica, ela se fecha, não tem contradições na Bíblia, que é outra coisa interessante. Um livro, né, ou uma coleção, Bíblia, coleção de livros, né, escrito num período de 1.600 anos, mais ou menos, por 40 autores distintos, pessoas completamente distintas uma da outra, né? Em alguns casos conviveram no mesmo período, né? Foram do mesmo período, mas tinha o seu lado pessoal que manteve, foram inspirados por Deus a escrever a palavra do Senhor. Que você possa ter ânimo, disposição para estudar a palavra do Senhor e convidar a sua família para que estude também, comprometendo-se a levar a palavra de Deus às pessoas que estão carentes nesse mundo. Que Deus possa nos abençoar e que possamos ter uma terça-feira com muita paz, saúde e muita prosperidade. É o que eu desejo em nome de Jesus. Amém.